O poder emana do povo. Parece muita ironia ou hipocrisia, mas isso está previsto na nossa Constituição Federal, lá nos artigos iniciais. E como sabemos, já não é de hoje, que a nossa vontade popular, já que nós votamos e elegemos algumas pessoas aí para nos representar, que a nossa vontade popular ela não está sendo totalmente respeitada. Né? Essa representação ela está demonstrando algumas falhas. E eu estou falando especificamente aqui do Congresso, que é o poder legislativo, mas não podemos nos esquecer que o sistema político ele é compreendido também pelo executivo e judiciário. Muitos de vocês aí já sabem disso. Tá bom. Então, quem propôs inicialmente aí o poder emana do povo, né? Esse jargão, em outras palavras, a democracia, que traduzindo é poder do povo, partiu de uma proposta de um filósofo político francês, Jean-Jacques Rousseau, que fazia forte oposição a um tirano da sua época, que era um monarca, um rei absolutista, que concentrava em si todos esses poderes em sua mesma pessoa. Então ele propôs retirar essa figura com superpoderes da jogada e elevar o cidadão como um protagonista do jogo político, né, através do voto, nessa coletividade de indivíduos que se perfaz uma coletividade e a partir disso, com o voto, escolher alguém para representá-los. Mas não apenas isso, também previu um mecanismo que pudesse, de uma forma direta, retirar esse mandatário, esse escolhido, caso ele não mais estivesse agindo de acordo com os interesses da maioria. Que eu posso chamar isso de recall. Infelizmente, não temos esse mecanismo no nosso ordenamento jurídico brasileiro, mas eu posso citar, salvo engano, os Estados Unidos, eles têm esse mecanismo político e alguns países da Europa. Né? Infelizmente, não temos. Alguém pode perguntar, e o impeachment? Então, nesse caso, há um rígido procedimento que passa pela competência do Congresso Nacional. Tá? Então, infelizmente, nem isso, mesmo com abaixo assinado, o plebiscito, o referendo, esses mecanismos não são capazes de remover determinados mandatários quando eles não mais representam em sua plenitude a nossa vontade. Né? Aliás, alguns e muitos deles nos últimos 30 anos têm demonstrado, têm agido contra os interesses do Brasil. Mas enfim, então, só para enriquecer aí o nosso diálogo com um contexto filosófico e histórico. Lembrando também que a tripartição de poderes foi Montesquieu, Barão de Montesquieu, com John Locke, que trabalharam melhor essa ideia, que já, na verdade, isso já era proposto por volta de 400 antes de Cristo, com Aristóteles. Né? Mas quem trabalhou melhor, quem publicou, quem deu mais força a essa ideia foi Montesquieu, também lá próximo de 1700, entre os séculos 16 e 17. Enfim, bom, semipresidencialismo. Desde 2017, alguns personagens aí da política vêm cogitando essa mudança no nosso sistema. 2017, não é à toa, que uma boa parcela da população já clamava o presidenciável Jair Bolsonaro, né, como o favorito. Então, é muito estranho, né, coincidir aí, né, as datas, mas enfim, Michel Temer, agora Barroso, o Gilmar Mendes, que em começo de 2020 fez uma palestra defendendo fortemente a mudança do nosso sistema presidencialista para o semipresidencialista, nem se fosse na base de uma mínima intervenção, que esdrúxulo, mínima intervenção, passando por cima de um plebiscito. Quer dizer, o cara fala sobre parcimônia, que todos devem ser consultados. Todos quem? Não, tem
esse cara, ele viaja nas ideias. Né? Falar é consultar e debater com parcimônia a mudança de nosso sistema político de presidencialista para semipresidencialista, nem que seja na base de uma intervenção. O que ele estava querendo dizer? Mesmo passando por cima de uma vontade popular. Por que isso? Lá em 2000, no ano de 1993, a Constituição Federal assegurou por ADCT, atos de disposições transitórias, que em 5 anos de sua edição, ou seja, da Constituição Federal de 88, né, que eu estou me referindo, no prazo de 5 anos, o Congresso Nacional deveria consultar a população através de um plebiscito a escolher se manteria o sistema presidencialista, né, o sistema de governo presidencialista ou monárquico, em homenagem ao nosso passado histórico. E a população, à época, 93, escolheu pelo sistema presidencialista. Disseram, não queremos família real, a monarquia, não queremos mais. Mantém-se, então, o presidencialismo. Só que aí muitos doutrinadores do direito, eles defendem, se não a maioria, defendem que para se estabelecer uma mudança, sim, é possível, né, propor uma mudança, porém, nos mesmos moldes, nos mesmos procedimentos daquele de 93, né, obedecendo uma formalidade, uma rigidez. Por quê? Se naquela época foi dessa forma, se mudar atualmente, deve-se respeitar da mesma forma. Então, o Gilmar Mendes ele quis dizer isso. Né? Para quem quiser ver, consultar melhor depois, pode colocar lá Valor, o Globo, Gilmar Mendes, semipresidencialismo, né, em 2020. Então, eu estou fazendo um resumo aqui, certo? Bom, qual é a minha opinião? O semipresidencialismo só vai criar ainda mais obstáculos, obstrução no nosso sistema político. Por quê? O que nós temos hoje já é complicado. Imagina um presidente dividir os seus poderes com um primeiro-ministro. Né? O que temos hoje é um presidencialismo de coalizão. Quer dizer, a Constituição Federal atual ela é revanchista ao período anterior. Os presidentes anteriores, que, como vocês sabem, saímos de um regime militar em que tivemos militares no comando, a Assembleia Constituinte, lá em meados de 84 a 88, ao editar a atual Constituição Federal, estabeleceu que o presidente manteria os seus poderes, porém, tais poderes seriam mitigados pelo Congresso Nacional. Então, há vários artigos desse diploma normativo que estabelece várias matérias em que o presidente ele só pode dispor com autorização do Congresso Nacional. E não são poucas, não. São muitas. Né? É como se o presidente, em muitas dessas matérias, tivesse que pedir bênção ao Congresso Nacional. Né? Então, o que isso acaba acarretando na prática? O que a gente tem visto aí nos últimos 30 anos? Desse presidencialismo de coalizão, o presidente da República ter que buscar apoio dos parlamentares, que para muitos podem achar aí que ele está fazendo um conluio, né, ou mesmo um ato de corrupção. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, depende de quem está lá no comando, quem está nos representando, foi desenhado dessa forma. Então, não importa se é Dilma, se é Temer, se é Jair Bolsonaro, claro que haverá nuances, né? Eu ainda acredito no atual presidente, mas independente de quem esteja com as atuais regras,
o chefe do Poder Executivo Federal ele vai ter que buscar apoio no Congresso Nacional. São 514 deputados federais, mais 81 no Senado. Então é gente pra caramba. É para isso que existem as tais bancadas, né, e também as coligações. Bom, com relação ao voto impresso auditável, isso deve estar concluído até setembro de 2021, para que faça valer nas eleições de 2022. O artigo 16 da Constituição Federal, atendendo o princípio da anualidade, prevê que se uma emenda à Constituição ou uma lei comum que alterar as regras eleitorais, os procedimentos de votação, por exemplo, que é o caso, para que se tenha validade nas eleições de 2022, deve-se atender um mínimo de um ano. Quer dizer, a sua aprovação ela deve se dar no mínimo um ano para fazer valer no ano seguinte, ou seja, nas eleições seguintes, né, que nós estamos em 21, para valer em 22. Entenderam? Tá? Então, é por isso que eu já estou jogando logo setembro, porque se as eleições serão em outubro para presidente da República, assim como senadores, deputados, outubro de 2022, essa lei que modifica as regras do jogo devem estar concluídas, pelo menos, no mínimo, em setembro. E como já estamos em julho, tá, um pouco em cima, os congressistas que estão empenhados, interessados em aprovar a tal PEC, devem agilizar na discussão, debates, votação e de sua publicação, tá? Até setembro. Por isso que eu já estou jogando, né, antecedendo pelo menos um mês antes, a outubro. Enfim, eu acho que vocês entenderam. Como a PEC ela tem um maior quórum de votação para reformar um texto normativo, que são de 3/5 aprovados nas duas casas, Senado e Câmara dos Deputados, ou seja, é o quórum, é o procedimento mais difícil que nós temos, portanto, ao meu ver, um pouco difícil, complicado, que já, como eu disse, já está em cima, eu vislumbro uma segunda possibilidade, um segundo caminho, que é alterar por meio de uma lei comum, ordinária. Sim, nós temos leis ordinárias que tratam de direito eleitoral. E sim, poderia colocar também o voto impresso em uma dessas leis, como, por exemplo, no Código Eleitoral ou na Lei das Eleições, 9.504 de 97. Né? E é até melhor, porque o quórum é de maioria simples nas duas casas. Quer dizer, é bem mais fácil do que aprovar uma PEC, mas em compensação também é bem mais fácil depois de retirar essa regra. E foi o que aconteceu. Em 2002, na época do FHC, o Congresso Nacional incluiu nessa lei ordinária, nessa mesma 9.504, lá no seu artigo 59, parágrafo 4º, a possibilidade de voto impresso. Sim, nós tivemos essa previsão entre 2002 e 2003. Quem estava no governo em 2003? Pois é, nesse ano houve uma articulação junto ao Congresso Nacional para que essa regra, inserida um ano antes, fosse retirada. Então, uma lei ela só pode ser revogada por outra lei. E foi o que aconteceu, né? Obedecendo aí a simetria de normas. Nessa, é uma formalidade básica que existe aí no direito. Então, talvez seja por isso também que estão tentando alterar a regra por meio de uma PEC, né, emenda à Constituição, justamente por ser um procedimento mais dificultoso, tanto para a sua entrada quanto para a sua retirada.
né? Mas aí, como eu disse, tem esses embates aí, né? Que é um jogo. Última observação que eu tenho a fazer é sobre o ministro Barroso, que fez o papel de personagem observador de eleições estrangeiras, né, norte-americana em 2020, Joe Biden contra o Trump. Quer dizer, o cara que se diz magistrado, que tem um vínculo intrínseco com o seu país, né, o Brasil, o que foi fazer, observar nas eleições de outro estado. Não tem nada a ver. E eu nunca vi na história do Poder Judiciário dos últimos 30 anos, que de acordo aí com a nossa atual Constituição, né, magistrados que têm se comportado como verdadeiros políticos, que é o caso dele, por exemplo, tentando obstruir aí a aprovação de um voto impresso. O Gilmar Mendes também aí dando palpite sobre, e o Barroso também, né, na alterar o nosso sistema político, né, sistema de governo de presidencialista para semi-presidencialista, né? Então, fica essa minha indignação, né, minhas críticas, porém espero que tenham gostado aí dos meus esclarecimentos e a gente se vê na próxima.